Ô, Felipe, cara, a gente precisa Bora. falar sobre algumas questões aqui, tá? Nessa live. A primeira delas que eu gostaria de falar, cara, é sobre uma situação que tá, pra mim é um grande escândalo que assim, a CBF barra. Aí sim o TJD, o STJD tinha que entrar, né? Que é o puta conflito de interesses que tem enrolado em Brasília com o senhor Luiz Estevão sendo dono de vários dos times de lá. E aqui o Estadão faz pequeno vídeo reportagem na vertical aqui, que conta um pouco de como são esses conflitos, cara. Que, cara, é bizarro. Vamos entender essa história? Deixa eu pôr o áudio aqui, deixar no jeito. Aqui. Vamos lá. Deixa eu dar um refresh. Aqui. Vamos lá. Aqui orientando os jogadores do Brasiliense durante o intervalo de uma partida do Campeonato Candango aqui de Brasília, não é o técnico, é o dono do time, o ex-senador e empresário Luiz Estevão. O Brasiliense disputa a competição contra outras 9 equipes. Uma delas é o Samambaia. Corta para outra rodada do campeonato. Olha o Luiz Estevão aqui de novo, orientando os jogadores do Samambaia, teoricamente, um dos rivais do seu time. E essa aqui é uma publicação nas redes sociais da Luísa Estevão, filha dele e dirigente do Brasiliense, comemorando um título de um terceiro time, o Ceilandense, em 2023. E qual é o possível problema dessas coisas? Dúvidas sobre a integridade competitiva das partidas realizadas entre esses times nas mesmas competições. Todo esse possível conflito de interesses é uma marca do futebol de Brasília há muitos anos e traz algumas reflexões importantes sobre o futebol e a política. Para quem não sabe, Luiz Estevão é um personagem controverso da política nacional. Foi o primeiro senador cassado pelo Senado no meados do ano 2000. Hoje o Luiz Estevão está oficialmente fora da política, mas é um dos maiores empresários de Brasília. Ele tem o Metrópolis, um grande site de notícias, muitos negócios no ramo imobiliário aqui de Brasília, e a CBF recentemente publicou regras de fair play financeiro para o futebol brasileiro. Entre essas regras, uma que proíbe que uma mesma pessoa controle times que disputem as mesmas competições. E detalhe, através dessa regra que surgiu o papo de que o filho do Lamáquia, que está conversando com o Pedrinho para assumir a SAF do Vasco, não possa assumir enquanto a Leila Pereira, que é sua madrasta, estiver no cargo de presidente do Palmeiras. Porque também não é só sobre a pessoa ser dona de mais um clube, mas também sobre a família ser. Seguindo. E nós fomos investigar quem são as pessoas por trás desses times que são, na prática, controlados pela família Estevão. E a gente descobriu que são funcionários do grupo empresarial dele, o Grupo OK. Segundo o Ministério Público, Luiz Estevão é o líder de um esquema criminoso aqui em Brasília. Luiz Estevão, Eduardo, Vânia aparecem em uma investigação do Ministério Público Federal que aponta lavagem de dinheiro e fraudes milionárias contra o governo do Distrito Federal. A ação fala em mais de 330 milhões em IPTU não pagos e pede o ressarcimento de 128 milhões de reais. O nome dessa investigação, Operação Al Capone. É importante registrar que o Luiz Estevão afirma que ele só é dono do Brasiliense e só vai em jogos de outros times porque eles usam jogadores emprestados do Brasiliense. E a defesa dos acusados na Operação Al Capone afirma que as denúncias são vazias e que não há formação de grupo econômico. Um processo já foi arquivado, mas o outro segue em tramitação. Para entender melhor essa teia de relações no futebol de Brasília e como a CBF se posiciona diante disso, leia as matérias completas do Estadão. Olha, você tem uma coisa a dizer, Deus é bom demais, viu? Porque no ano passado, retrasado, a gente quase Fechou uma parceria fechou com uma o Metrópolis. parceria com o Metrópolis muito grande. Imagina se a gente tivesse hoje em parceria uma empresa cujo dono está sob a mira do Ministério Público sendo acusado de um esquema, de ser o chefe de um esquema multimilionário criminoso, assim. Ia sobrar pra Chamado gente, Al cara. Capone. Ia sobrar muito pra gente. A gente nem tem culpa nenhuma disso, né? É só mas assim, a gente sabe como é que as coisas são. Então, assim, eu fiquei triste quando não fechou, porque era uma parceria bastante interessante na época pra gente. Fizemos reuniões, E né? fizemos reuniões e tal, e assim, a coisa não avançou, mas enfim.
O pessoal que trabalha no Metrópole também não tem nada a ver com isso, que a gente negociou. Não. O pessoal de primeiríssima linha, jornalistas de alto gabarito, fazem um trabalho. O Metrópolis faz um trabalho, inclusive. A gente conversou com pessoas do alto gabarito lá que disseram que não eram influenciadas pelo dono em questão de reportagens, etc. Ele nunca se intrometeu, né? Que ele nunca se intrometeu e, pelo contrário, ele queria fazer uma coisa mais plural, que tivesse gente dos dois lados, que pudessem ter voz. Mas, mesmo assim, né, cara, quem financia isso tá aí sob júdice, né? Então, é uma situação bastante complexa. Agora, Felipe, falando de campo e bola, falando assim, isso aqui tem que ser desmantelado rapidamente, cara. Rapidamente. Porque, tudo bem, a gente tá falando de um futebol menor, que há menos interesse, que é o futebol de Brasília. Brasiliense. Né? Mas, cara, se lá pode, vai abrir salvo-conduto para outros lugares poderem também, né, cara? Não, e a argumentação dele eu achei bizarra, velho. Ah, eu vou nos jogos de outros times porque são jogadores emprestados do Brasiliense. Meu irmão, Marcelo essa moda Teixeira, pega Marcelo e Teixeira acabou, vai né? lá incentivar os jogadores emprestados do Santos jogando no Maccabi Tel Aviv. Não, vim aqui só dar uma moral. Pelo amor de Deus, cara. A Leila tem que ir nos jogos do Santos lá, tirar foto com o Gabriel Menino. Não tá emprestado, não. Não, pô, jogou no Palmeiras, velho. Pô, vai lá, tira uma fotinha. Cara, que loucura, velho. Pelo amor de Deus, cara. Vamos aguardar as investigações, né, cara? Parece que... Mas independentemente das investigações, o lance é esse conflito de interesse que tem que ser proibido, né, Felipe? Com certeza, cara. A gente falou muito aqui na última sexta sobre o Crefisa, né, que quer comprar o Vasco, a SAF do Vasco, e o quanto isso pode ser danoso, cara. E não pode existir isso no futebol brasileiro, cara. Precisamos de leis, precisamos que essas leis sejam duras, sejam fortes, porque, cara, isso não pode acontecer no futebol brasileiro. É muito conflito de interesse e pode colocar em xeque a credibilidade do jogo, e aí acabou tudo, né?